Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Tô aqui de novo para mais um boletim para vocês aqui sobre tecnologia. Na verdade, um papo aqui descontraído. Quero falar com vocês aqui 3 ou 4 minutinhos sobre tecnologia, dar alguns toques aqui no uso, né, e na importância dos dados e o que significa inteligência artificial hoje em dia para a minha empresa, né? Para quando quando a gente fala de meio corporativo, o que isso significa em termos de resultado para a minha empresa? É o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, tá bom? Então, recentemente eu comentei em um post sobre uma matéria da The Economist de 2016, que falava um pouquinho sobre que os dados seriam, então, atualmente o novo petróleo, né? Ou seja, dados são agora valiosos, né? Ainda que brutos, valiosos, né? Na época, essa frase chamou muita atenção. Afinal, o petróleo sempre foi sinônimo de poder, de riqueza e de influência. Mas aquela matéria trouxe uma provocação que foi importante. Assim como o petróleo é bruto, né, ele tem que ser processado ainda, dados brutos por si só eles não valem muito. O verdadeiro valor aparece quando a gente refina esses dados, quando a gente organiza e estrutura esses dados de forma inteligente. E quase 10 anos depois, essa analogia nunca fez tanto sentido. Hoje a gente vive um mundo onde absolutamente tudo gera dados. Cada clique, cada compra, cada conversa, cada acesso, cada sistema funcionando dentro de uma empresa está produzindo informações o tempo todo. O problema é que muitos empresários ainda estão sentados em cima de um oceano de dados sem saber nadar. E é aqui que a informação começa a se diferenciar do dado. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Dado não é informação. Informação é dado com contexto. E conhecimento é informação usada para tomar decisão melhor. Vamos usar um exemplo simples aqui. Se eu te disser que uma empresa vendeu 10 mil produtos no mês passado, isso é um dado. Esse é um dado sobre a empresa ter vendido 10 mil produtos. Agora, se eu te disser que, que essas vendas cresceram 20% em relação ao mês anterior e que 3 produtos concentram 70% da receita dessa empresa e que determinado canal de venda que está performando melhor que os outros, aí sim a gente está falando de informação, entenderam? E essa informação que ajuda os líderes a saber onde investir, como ajustar e o que escalar, tá bom? Durante muito tempo, analisar dados era algo restrito a especialistas, times técnicos, cientistas de dados, relatórios complexos, planilhas enormes, sistemas difíceis de usar. Só que o jogo começou a mudar, pessoal. Hoje, os dados deixaram de ser apenas um ativo técnico e passa a ser um ativo estratégico. Empresas que usam bem a informação tomam decisões mais rápidas, reduzem riscos, entendem melhor os seus clientes e se tornam mais competitivas ainda. Mas mesmo assim, muita gente ainda se pergunta: ok, eu tenho dados, mas como que eu tiro o valor disso de forma prática? E é exatamente nesse ponto que entra a inteligência artificial. A IA não veio para substituir pessoas, ela veio para potencializar a capacidade humana de entender, cruzar e usar informações. Entendam dessa forma. Porque assim, pensa na IA como um grande acelerador, algo que consegue olhar para milhares ou milhões de dados em segundos, identificar padrões e entender tendências, correlações entre um dado e outro que o ser humano levaria semanas ou meses para perceber. Olha o poder disso. E o mais interessante, hoje não é mais preciso ser técnico para se beneficiar disso. Hoje você pode perguntar para o IA em linguagem natural: quais clientes estão deixando de comprar? Por que minhas vendas caíram nesse período? Qual produto que tem mais margem e menos reclamação? E ela responde com base nos dados da empresa. Isso muda completamente o jogo. Você está usando a IA para poder fazer análise profunda da sua empresa, nos seus dados. Na prática, a IA transforma dados em respostas. Ela consegue processar isso e te entregar essa informação. Ela ajuda gestores a antecipar problemas em vez de apenas reagir a eles, a identificar oportunidades escondidas de algum número ali que você de repente não viu, ganhar eficiência operacional e tomar decisões com mais segurança. E aqui que tem um ponto-chave, pessoal. Não é sobre ter mais dados, é sobre usar melhor os dados que você já tem na sua empresa.
A maioria das empresas já possui sistemas de informações valiosíssimas espalhadas aí por planilhas, ou seja, em sistemas CRMs, ERPs, sejam em algumas anotações, seja algum controle de processo dentro de uma área, você já tem esses dados aí. O desafio sempre foi conectar tudo isso e gerar uma visão única que você consiga fazer análise. E a IA entra como essa ponte na parte de analytics, tá bom? Mas vamos lá, voltando então à analogia do petróleo, né? Empresas que não investiram em refino naquela época ficaram para trás. Já aquelas empresas que aprenderam a extrair o valor melhor dessas refinarias do petróleo dominaram o mercado. Com dados acontece a mesma coisa. Quem entende da informação, que a informação é um ativo estratégico e usa a IA como aliada, sai na frente. Quem ignora corre o risco de tomar decisões no escuro, baseadas apenas em feeling, enquanto que os concorrentes usam fatos e dados. Bom, para finalizar, eu gosto de resumir tudo isso em uma única frase. Dados são o passado registrado, informação é o presente entendido com base nesse passado. E a inteligência artificial é o caminho para decidir o melhor futuro. Faça a correlação entre essas três coisas para você ver. Se você é um líder, se você é um empreendedor, gestor, não precisa ser especialista em tecnologia, mas precisa entender que esses dados têm e como é que a IA pode transformar esse poder em vantagem competitiva no seu negócio. Esse é o novo jogo e ele já começou. Abraço, pessoal. Até mais.